Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu vou colocar aqui do ladinho a foto dessa moeda aqui. Uma das últimas moedas, tá, pessoal? Do Império a ser cunhada. Brasil, período Império. Vocês estão vendo a foto gigante aqui do lado. É uma foto bem grande, vou deixar aqui desse lado. E eu vou estar falando um pouquinho do que foi esse período. Pessoal, tem pessoas que não têm a mínima noção do que foi o período Império no Brasil. O Brasil chegou a ser a quarta economia do mundo quando ele viveu o período Brasil Império, principalmente nas mãos de Dom Pedro II. Para quem não sabe, em 1831, Dom Pedro II tinha apenas 6 anos de idade e seu pai, Dom Pedro I, abdicou do trono. Ele foi a Portugal para tentar colocar sua filha ao poder do trono de Portugal e deixou o Brasil num período em que o Brasil viveu o chamado período regencial. Por pessoas que, junto com Dom Pedro II, que era só uma criança, eles governaram o Brasil por um longo período. Nesse período de 1831, por 2 anos, nós tivemos, sob a regência do Brasil, José Bonifácio. Para quem não sabe, José Bonifácio era do Partido Conservador, e o Partido Conservador ele tinha uma ideologia. Ele entendia que os estados dependiam da imagem do soberano, do imperador, para que a paz reinasse sobre o Brasil. Por outra ponta, nós tínhamos o Partido Liberal. O Partido Liberal tinha uma ideologia que os estados deveriam ter a força, que os estados deveriam ter poder para que então a paz reinasse no Brasil. Tirar a imagem do imperador e botar a força nos estados. Então, naquele momento, só existia 2 partidos no Brasil. Para ter uma noção, José Bonifácio, ele encaminhou tão bem Dom Pedro II nesses 2 anos de regência que ele ficou, que ele sabia falar 11 idiomas. Dom Pedro II chegou a falar 16 idiomas. Dom Pedro II era uma das pessoas mais inteligentes que o Brasil já teve, que buscou inovações, tecnologias naquele período no Brasil. Vocês estão vendo a última moeda aqui, né, pessoal? Essa foi a última moeda, por isso que eu preciso falar um pouquinho dessa história. Então, em 1833, pessoal, o Partido Liberal conseguiu fazer com que o exército tirasse José Bonifácio da regência e introduzisse naquele momento. E o Partido Liberal conseguiu colocar Diego Feijó, um liberal, no poder. Quando o liberal entrou no poder, né, era o período regencial, então começou a ter várias revoluções pelo Brasil. Em 1835, nós tivemos uma grande revolução aqui no sul do país, no Rio Grande do Sul, começando em Porto Alegre, a Revolução Farroupilha. Loguinho chegou em Santa Catarina com a República Juliana, se estendeu até a Bahia com a Sabinada. E isso tudo eles marchavam para que queriam destituir, queriam fazer repúblicas. Então o que acabou acontecendo, pessoal? Em 1838, acabou Diego Feijó saindo da regência e entrando novamente um conservador. Em 1838, pessoal, vai ser bem rapidinho para vocês poderem entender a história do Império. 1838, nós tivemos Araújo Lima, ele assumiu de novo a regência e Araújo Lima era um conservador. Então, pessoal, o Partido Liberal, vendo que o Brasil ia voltar a concentrar o seu poder totalmente de novo no centro do país, no Rio de Janeiro, lá onde estava o futuro imperador, eles se indignaram, eles fizeram, sabe? Então eles chegaram num consenso, os 2 partidos. Estava muita briga entre os 2 partidos, o Brasil tinha estourado várias revoluções, então vamos, que eles chamam de golpe de maioridade, né? Em 1840, então, eles resolveram, o Partido Liberal, aplicar o golpe da maioridade. Na verdade, não era um golpe, porque os 2 partidos queriam que Dom Pedro II assumisse e o povo também queria que Dom Pedro II tomasse todos os poderes. Então, em 1840, eles emanciparam Dom Pedro II. Em 1841, com 15 anos, teve a cerimônia de coroação de Dom Pedro II, com apenas 15 anos de idade, em julho, né? Então, em dezembro de 2016, ele ainda tinha 15 anos de idade, ele assumiu total poder sobre o Brasil com 15 anos em 1841, e para surpresa de muito, a inteligência daquele menino que estudava desde as 6 da manhã até a meia-noite, com apenas 2 horas de folga, desde que ele era apenas uma criança,
Então, surtiu efeito, pessoal. Ele conseguiu controlar todas as revoltas que tinha pelo Brasil. O que durou um pouquinho mais foi a Farroupilha, em 1845. Ele enviou o futuro Duque de Caxias, que fez o Tratado de Poncho Verde, né, o Tratado de Paz, e acabou com essas revoluções, e ele conseguiu governar o Brasil plenamente, pessoal. Ele conseguiu levar o Brasil de vento em popa, ele conseguiu trazer grandes tecnologias, ele amava a ciência, ele amava, ele viajava para buscar novas inovações, mas, pessoal, como nada é perfeito. Antes, voltando um pouquinho atrás aqui, pessoal, Dom Pedro II casou-se com Teresa Cristina, a imperatriz Teresa Cristina, e eles tentaram ter um filho que ao nascer faleceu. Depois eles tiveram a princesa Isabel, que seria uma figura importantíssima no império lá na frente. Mas aí, como nada é perfeito, né, estava tudo de vento em popa, em 1864, então, o Paraguai, com o ditador Solano Lopes, resolveu declarar guerra ao Brasil. Falam que o Brasil que foi mexer com o Paraguai, mas não foi. Solano Lopes foi até Mato Grosso, sequestrou então o presidente da província de Mato Grosso, levando o presidente da província mais o seu secretário morreram de fome num cativeiro de Solano Lopes, dando início então a uma guerra entre Brasil e Paraguai. Nessa guerra, pessoal, que durou em torno de 6 anos, essa guerra levou metade da população à morte do Paraguai e em torno de 50 mil combatentes brasileiros à morte. Foi uma guerra muito sangrenta, que realmente foi muito pesada para o Brasil, mas em 1870 um soldado brasileiro conseguiu acertar Solano Lopes e matou definitivamente, né, e a guerra acabou. Então grava essa data, 1870, pessoal. Então Dom Pedro II continuou, aí o Brasil explodiu, pessoal. Aí as indústrias vieram para o Brasil, a tecnologia chegou, sabe? No início, quando o Império do Brasil, eles eram a família mais rica. Depois da guerra, que as indústrias se instalaram no Brasil, tinha famílias muito mais ricas que a do próprio imperador Dom Pedro II. E a prosperidade vinha de uma maneira incrível para o Brasil, colocando o Brasil na quarta economia do país. Aí, pessoal, um breve resumo, aconteceu algo. A moeda está aqui, vou colocar a moeda aqui. Essa foi a última moeda, essa é a imagem do nosso imperador Dom Pedro II. Aí aconteceu algo incrível, pessoal. O Dom Pedro II ele acertava muito em vários aspectos da vida dele, mas errava muito sobre obedecer ordens da Igreja Católica, que naquele momento era a maior igreja do Brasil, era que tinha a maior quantidade de fiéis, e o Papa emitiu um comunicado, uma carta a Dom Pedro II, que ele não permitisse que tivesse casamento entre católicos e maçons. Teve um certo dia que um padre, tá, ao saber que no casamento, que o moço que ia casar era um maçom e a guria era uma católica, ele não fez o casamento, ele disse: eu não vou fazer esse casamento. Dom Pedro II mandou prender esse padre, né, e acabou forçando ele, Dom Vidal era o nome do padre, né, e acabou forçando ele a trabalhos forçados ali. Então teve uma grande ruptura entre a Igreja Católica, porque tu vê, todo o Império ele era formado por 4 pilares muito fortes, e um deles era a Igreja. Ele quebrou um pilar no meio do Império ao mandar prender esse padre, e que os fiéis, a Igreja Católica e o Papa se revoltaram contra Dom Pedro II. Foi um passo ruim para Dom Pedro II permanecer no poder. Então depois ele colocou novamente um primeiro-ministro no Brasil para tentar solucionar. Já tinha primeiro-ministro, né, mas ele pediu que fosse lá, soltasse o padre, e pediu desculpas, mas o rompimento entre essas duas instituições já tinha causado, né? Já tinha sido causado. Depois, mais tarde, o pessoal, para continuar, depois dessa grande guerra que teve, que o Brasil teve uma grande perda de soldados, e o exército deu a vida para ajudar Dom Pedro II nessa guerra, eles pediram para que Dom Pedro II, então, não aumentasse os salários, para que Dom Pedro II pudesse, né, dar salários justos para alguém que lutou tanto a favor do Brasil. Pediu que então o Império passasse lá pelos meios legais e desse aumento ao exército, coisa que Dom Pedro não acatou, não fez, e os soldados se morderam contra Dom Pedro, e o exército ficou raivoso contra Dom Pedro II, e naquele momento que ele não acatou as ordens dos generais, ele acabou perdendo o segundo pilar de apoio, que era o exército. Então Dom Pedro II tinha apenas o apoio do povo e dos latifundiários. O que é um latifundiário, pessoal? É um dono de grandes terras, de milhares e milhares de hectares, que naquele momento era a mão de obra no Brasil, era escravo. Então, para esse latifundiário, era essencial manter o trabalho escravo em suas
terras, milhares e milhares de escravos, para que aquela produção saísse praticamente de graça, né? A plantação ali, a colheita e tal. E Dom Pedro II, todo mundo sabe, ele sempre lutou para querer que o Brasil abolisse a escravidão. Apesar da lei em 1850, que teve a lei do ventre livre, todos que nascessem após 1850 eram livres, mesmo assim existia milhares e milhares de escravos no Brasil. Então eles vinham arquitetando uma maneira de abolir a escravidão no Brasil. Mas automaticamente Dom Pedro já estava com 3 inimigos, porque ele estava com a Igreja Católica contra ele estava com o exército já que estava desgostoso com ele, e a partir do momento que ele acatou a ordem, voltou atrás e disse que realmente maçom não poderia casar com católico, obedeceu, aí os maçons se viraram contra ele. Então ele já tinha 3 grandes grupos virados contra ele, já estava de mal a pior, vamos dizer. E em 1888, numa viagem que ele fez para fora do país, ele deixou como regente no Brasil a sua filha, Princesa Isabel. Ela correu atrás e conseguiu assinar e bater o martelo na Lei Áurea, na abolição da escravatura, que foi 1888, no qual teve uma grande festa. O Brasil foi às ruas, o povo, né, realmente amou aquela atitude da Princesa Isabel em bater o martelo, né? A luta ali de Machado de Assis, a luta de grandes homens daquele período foi realmente conquistada, não tinha mais, era para ser abolida a escravidão no Brasil, era proibida a escravidão, e aí ele conseguiu o quarto e grande inimigo, que eram os latifundiários, que ao perder essa massa de mão de obra escrava, eles iam ter grandes prejuízos financeiros, né? E os grandes latifundiários eram um dos que mantinham o império também de pé. Nesse momento ele perdeu o quarto pilar, e no último ano, que ele voltou ao Brasil, daí em 1879, foi arquitetado o golpe da República no Brasil, né? No qual o Marechal Deodoro, que era um grande amigo de Dom Pedro II, foram o exército lá, uma cúpula do exército, os positivistas pegaram ele, né, com a comunicação muito difícil entre um e o outro, e eles inventaram uma história para Marechal Deodoro da Fonseca, que quem ia ser colocado como um cara alto no poder lá que Dom Pedro II tinha escolhido era um inimigo dele, por uma mulher, né, que esses 2 grandes generais disputaram, e a mulher acabou escolhendo o outro general, e eles mentiram que Dom Pedro II iria colocar esse general no comando, e esse aí não aceita, mas era mentira. Então assine aqui para você ser o primeiro presidente comandante do Brasil após nós fazer essa troca, né? E então o exército chegou para Dom Pedro II, né, falando que ele estava deposto do cargo, botou sua família dentro dos barcos, dos navios às 3 da manhã e mandou. Porque o povo, ele não tinha perdido, né? O povo amava Dom Pedro II, o povo sabia o quão importante esse governo foi justo para nós brasileiros. Então ele tinha um apoio, então o exército teve que agir rápido, nas escuras, tudo muito rápido, e ele deportou, ele mandou Dom Pedro embora com sua família, e assim Marechal Deodoro da Fonseca, um general, assume o poder, né? E aquilo que eles prometeram, que eles iam fazer uma votação para que se o Brasil virasse uma república, e não mais ser império, ia ser votado. Isso demorou 103 anos, isso só aconteceu em 1993, há poucos anos atrás, no qual o brasileiro pôde voltar. Aí se queria que continuasse uma monarquia, ou agora uma república, né? E eles implantaram na cabeça do povo que eles queriam uma república igual dos Estados Unidos, o que não aconteceu. Quando o general assumiu o poder, ele jamais ia deixar o poder sobre os estados, ele puxou o poder tudo para ele, e até hoje é assim, não foi concluído. Até por isso que tu vê nas primeiras moedas da república escrito República dos Estados Unidos do Brasil, porque eles queriam uma república igual aos Estados Unidos, e isso não acabou acontecendo. Certo, pessoal? Então essa foi uma das últimas moedas a ser cunhada, agora eu vou falar sobre ela um pouquinho, e essa foi um pouquinho da história do nosso Império Brasileiro, e nós devemos todo o respeito, todo o carinho por Dom Pedro II. Uma das últimas atitudes de Dom Pedro II, para deixar registrado aqui nesse vídeo, foi quando o exército chegou, não queria mandar Dom Pedro II de mãos abanando embora, então trouxe várias caixas de prata, ouro, dinheiro ali, e disse: isso aqui para você levar, para você nunca mais precisar trabalhar, em outras palavras. E Dom Pedro perguntou: mas quem está me dando esse dinheiro? Disse: não, Marechal Deodoro da Fonseca está te dando esse dinheiro. Mas isso aí passou pelo conselho? Isso aí passou? Isso é legal? Não, não passou, então eu não quero. Quer dizer, ele era um homem justo, íntegro, e não se vendeu nem nos seus últimos minutos sobre o poder, tá? Então é isso, pessoal. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a moeda. Nós devemos todo respeito à figura do Dom Pedro II. Tenho certeza que nós não temos coisas bonitas para falar sobre o Brasil, sobre a escravidão,
Mas nós temos sim que nos gloriar pela maneira que ela foi extinta no Brasil, foi por pessoas que arriscaram, né, o próprio trono. É porque a princesa Isabel e Dom Pedro foram avisados que isso iria acontecer, que eles poderiam perder o trono, e eles falaram que eles perderiam qualquer coisa, mas eles iam fazer essa lei funcionar sobre a escravidão. Então, nós devemos esse respeito a esses bravos guerreiros aí da família real, né? Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora eu vou mostrar a moeda aqui, pessoal. Então essa aqui é a última moeda a ser cunhada, uma das últimas moedas a ser cunhada aí, né? Tá? E última data, né? 1889. Ela é uma moeda de prata 917, certo? Serrilhada. E nós temos a imagem aqui do imperador Dom Pedro II, né? Muito bonita, por sinal. Né? Tem essa, depois tem a 88 aqui também, né? Ó, muito bonito. Ela é prata, tá? Bem pesada. E ela é avaliada em torno de 200, 250 reais. Quem tiver interesse, a gente tem algumas para venda. Você pode estar aí colocando na sua coleção se tu tiver interesse, tá? Se tu tiver em casa, tu já sabe o valor aí. Numismática História você encontra aqui no canal Mundo Numismático. Forte abraço a todos, fique com Deus, até mais, tchau, tchau.